Olá, pessoal. Vamos agora fazer mais um grupo de questões, dessa vez da parte de proposições. Dessa forma, a gente vai ter fechado todo o plano de questões, varrendo todos os conteúdos que vocês necessitam para essa prova, ok? Vem comigo. Proposições, parte 1. Olha só. Dentre as afirmações, 4 afirmações, quais são verdadeiras, né? Quantas são verdadeiras? Bora lá. Se duas compostas são falsas, o condicional é verdade. Ok? O condicional é o sim então, né? Falso com falso no sim então é igual a verdadeiro. Se duas compostas são falsas, o bicondicional é falso. Ora, falso com falso no si, somente si, é verdadeiro e não falso. Está errado o número 2. Número 1, verdadeiro. Número 3. Para que uma disjunção, ora, o que é a disjunção? É o ou. Para banco e BFC, disjunção não é disjunção exclusiva, não é o ou. Disjunção para banco e BFC é o ou, normal. Aquele que só é falso quando as duas são falsas. Se tiver pelo menos uma verdadeira, o resultado é verdadeiro. Vejam. Para que uma disjunção entre duas proposições seja verdadeira, é necessário ambas verdadeiras. Bom, não há a necessidade de ambas serem verdadeiras. Basta uma. Tá? Então, isso aqui é falso. Para que uma conjunção, que é o i, entre duas proposições seja falsa, é necessário ambas falsas. Tem que ser tudo falso para o resultado ser falso. Gente, no i, não há a necessidade de ser tudo falso. Basta uma. Então, esse é o raciocínio. Uma frase com ou só é falsa se todas forem falsas. O i só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. E o sim, então, só é falso de V para F. Então, apenas a número 1, somente uma é verdadeira, letra C. Perfeito. Vamos a mais uma questão. Questão de número 2. Questão diz o seguinte. Considerando o valor lógico da proposição P. Quem é a proposição P? O sucessor de 32 é 31. Não, falso. O sucessor de 32 é 33. E a proposição Q? A soma de 4 com 7 é 11. Ora, 4 com 7 realmente é 11. Verdadeiro. Bom, eu sei que P é falso e que Q é verdade. Neste caso, a conjunção será verdade? Não. A conjunção, que é o I, falso com verdadeiro no I, é falso e não verdade. Errada a letra A. Ok, gente? Mais uma. O valor lógico de P disjunção, que é o ou, né? Que é falso. Gente, a disjunção é o ou. Falso com verdadeiro no ou é verdadeiro e não falso. Errada a letra B. Mais uma. O valor lógico de P, então, Q é verdade. P é falso. Se, então, Q é verdade. Falso com verdadeiro é verdadeiro no conectivo se, então. Então, a letra C realmente está correta e é o nosso gabarito. A letra D mostra o seguinte. O valor lógico de P
se somente se que é verdade, ó. P é falso, Q é verdade. E no se somente se, valores diferentes é falso e não verdade. Está errado. A letra D está errada. Vamos a mais uma questão. Questão de número 3. Disse que uma proposição A implica numa proposição B se, olha só, gente, a implicação lógica é quando P então Q é sempre verdade. Se P então Q for sempre verdade, nós temos que isto aqui é uma coisa chamada implicação lógica. Então, uma implicação lógica, ela só existe se o condicional for uma tautologia, for sempre verdadeiro, ok? Sempre verdadeiro. Muito bem. Vamos a mais uma questão. Sobre as atividades fora de casa, Carlos segue fielmente as seguintes regras. Ando ou corro, tenho companhia ou não ando, calço tênis ou não corro. Domingo passado, Carlos saiu de casa de sandálias. Ó, ele saiu de sandálias. Isso é verdade que ele saiu de sandálias. Então, tênis é falso. Partir do pressuposto que Carlos saiu de sandálias. Tênis é falso. A letra A diz assim: correu e andou. A letra B não correu e não andou. Para poder chegar nesse gabarito, nós precisamos analisar todas as premissas. Então, como é que a gente vai fazer? Calço tênis é falso e no ou não pode ter tudo falso. Essa vai ter que ser verdadeira. Ora essa. Eu tenho que admitir que todas as proposições são verdadeiras. Porque nós estamos diante de um argumento. São premissas. Não corro é verdade, corro é falso. O ou não pode ter tudo falso, então o ando é verdade. O não ando é falso. E no ou não pode ter tudo falso. Essa vai ter que ser verdadeira. Beleza. Então, o que diz a letra A? Ando é verdade. Corro é falso. E no I dá falsa a letra A. Letra B. Não correu. Isso é verdade, porque correu é falso. Não andou é falso. E no I, verdadeiro com falso é falso. Letra C. Andou, verdadeiro. Não teve companhia, falso. Ele teve companhia. Então, a letra C, falsa. Letra D. Teve companhia, teve. Andou, andou. Verdadeiro com verdadeiro no I, resultado verdadeiro. Letra D de dado. Uma questão de argumentação lógica. Vamos a mais um exercício. Questão de número 5. Mesmo raciocínio, gente. Um argumento não é uma proposição para você dizer se é verdadeiro ou falso. É simplesmente um grupo de premissas que eu acredito serem verdadeiras para se chegar numa conclusão verdadeira. E aí o argumento será válido. Vem comigo. Ou o Bruno é médico ou o Carlos não é engenheiro. Se Durval é administrador, então Eliane não é secretária. Se Bruno é médico, Eliane é secretária. E por último disseram, Carlos é engenheiro. Isto é verdade. Bom, Carlos engenheiro, verdade. Aqui está dizendo que ele não é engenheiro. Isso aí, então, é falso.
Mas no conectivo ou eu não poderia ter tudo falso. Dessa forma, Bruno médico vai ter que ser uma frase verdadeira, já que essa premissa tem que ser verdadeira. Aqui está dizendo que ele é médico novamente, isso vai ter que ser verdade. E no conectivo sim, então, uma proposição só será falsa de V para F. Portanto, Eliane vai ter que ser secretária, verdadeiro. É preciso conhecer e estar com todas as regras dos conectivos prontas aí na mente, hein? Bom, Eliane secretária, verdade. Eliane aqui não é secretária, vai ser uma frase falsa, que é oposta a essa aqui. No conectivo sim, então, eu não posso ter uma frase verdadeira seguida de uma falsa. Então, essa aqui vai ter que ser falsa. Chegamos à conclusão, na verdade, às conclusões, que são as seguintes. Bruno realmente é médico, vou botar aqui. Durval, administrador, é falso, então ele não é administrador. Eliane, ela é secretária. Perfeito, todas essas três são verdadeiras. Carlos, engenheiro, não é uma conclusão, eu já sabia que era verdade. Vamos às alternativas. A letra A diz, Eliane não é secretária. Isso é falso. Como tem o I, quando você achar uma falsa, o resultado já é falso, já pare, a letra A já está errada. A letra B, Bruno não é médico. Isso é falso, porque ele é médico. Mas a frase tem ou, é preciso olhar a outra. Durval, administrador, também é falso. E no ou, as duas falsas, o resultado é falso, está errado também. Letra C. Se Eliane não é secretária, então Eliane não é secretária é uma frase falsa. Para quem tem as regras dos conectivos já fixas na mente, vai saber que no sim, então, quando a primeira é falsa, o resultado já será verdadeiro, nem precisava analisar a segunda, embora ela seja falsa também. Mas as duas falsas no sim, então, é verdadeiro. Então, a letra C já é o nosso gabarito correto. Letra D, não custa nada analisar. Carlos, engenheiro, verdade. Eliane não é secretária, é uma frase falsa. E no I, tendo uma falsa, o resultado já é falso. Letra E. Carlos, engenheiro, verdade. Eliane, não secretária, é falso. E no sim, então, VF é falso. Está errado também. A letra E está errada. Perfeito? Gabarito, letra C. Questão de número 6. Bom, mais uma questão de argumentação. Olha aí. Ou A é igual a B, ou B é igual a C. Vamos abreviar? A igual a B, ou B igual a C. Conectivo ou. Um conectivo em que a frase só será falsa se os valores forem iguais. Segunda frase, se B é igual a D, então A é igual a D. Se B é igual a D, então A é igual a D. Terceira frase, B é igual a D. Temos três premissas, que são premissas verdadeiras. A gente admite que são verdadeiras, e delas a gente vai chegar numa conclusão, que é uma das alternativas. Frase simples, B igual a D, tem que ser verdadeira. É assim que se procede no argumento. Aqui de novo, B igual a D, verdade. O conectivo sim, então, não admite a primeira verdadeira e a segunda falsa, para ser verdadeira. Então, como não pode ter VF, essa vai ter que ser verdadeira. A igual a D. Bom, e agora, professor, para onde vou? Porque A igual a B eu não tenho antes. B igual a C eu não tenho antes. Mas você tem o seguinte. B é igual a D. Concluímos isso. A também é igual a D. Está aqui. Se A e B são iguais a D, então eles são iguais entre si. Portanto, é verdade que A é igual a B.
e no ou, os valores devem ser diferentes. B igual a C vai ser falso. Fechamos o nosso raciocínio. Vamos analisar cada alternativa. B diferente de C. Minha gente, B igual a C é falso. Se dizer que são iguais é falso, dizer que são diferentes é uma verdade. Então já achamos o gabarito, letra A de aprovação. Não precisa você analisar as outras. São frases simples, é lógico que todas são falsas, porque esse argumento tem uma única conclusão, letra A, faz ele ser válido. Mais uma questão. 7ª. Outro probleminha de argumentação. Vejam. Se Cláudio é auxiliar de fiscalização, então Adalberto é dentista. Mário é bibliotecário ou Adalberto é dentista? Se Adalberto não for dentista, então qual é a garantia que a gente tem das alternativas? Vejamos aqui comigo. Eu vou abreviar essas frases. Se Cláudio é auxiliar, vou abreviar aqui. Se Cláudio é auxiliar, então Adalberto é dentista. Mário é bibliotecário ou Adalberto é dentista? Mário bibliotecário ou Adalberto dentista. Outra frase. Se Adalberto não for dentista, qual é o raciocínio? Se Adalberto não for dentista, qual é o raciocínio? Bora lá. Temos que iniciar pela frase simples. Essa é uma frase com certeza verdadeira. Parte dessa e a partir dela a gente vai concluir todas. Se o não A é verdade, o A aqui é falso. E no conectivo ou, eu não posso ter tudo falso, o M aqui vai ser verdade. Se este A é falso, o mesmo A está lá em cima, que é o Adalberto, dentista, é falso. E no conectivo sim, então, eu não posso ter VF, o C é falso. Conclusões. C é falso, logo não C é verdade. M também é verdade. O fato de Adalberto não ser dentista não é uma conclusão, a gente já parte desse pressuposto. Então, a gente vai concluir que o não C é verdade e que o M é verdade. Cláudio não é auxiliar e também Mário é bibliotecário. Essas são as conclusões. Olhando direitinho as alternativas, temos o seguinte, ó. Vê a letra E. Cláudio não é auxiliar, verdade. Mário é bibliotecário, também é verdade. Você já vai procurando o que você tem de conclusão para não perder tempo. Nessa altura do campeonato, temos que ser objetivos ao extremo nas questões de lógica. Mas isso também é uma coisa complexa de se obter. Por isso estou lhe dando os caminhos. Pegue as conclusões, anote, não é perder tempo. Você analisou todo o argumento, viu todas as premissas. Por que não colocar ao lado quais são as conclusões, o que é verdadeiro? Anota tudinho. Isso não é perder tempo, isso é ter um norte para você marcar um gabarito de forma rápida. Você perde um pouquinho de tempo anotando isso, mas marca o gabarito com grande tranquilidade, ok? Mais uma questão, 8ª. Olha aí. A questão 8 diz o seguinte. Há um pote com 5 sabores diferentes de balas. Tem a bala de leite, de chocolate, de café, de frutas, de mel. Uma pessoa retirou 5 balas desse pote, uma após a outra, cada uma com sabor diferente. E ele dá várias dicas sobre qual bala ele retirou primeiro. Uma questão assim, ela não tem nada a ver com conectivos, não tem nada a ver com proposições lógicas do tipo,
julgar se a frase é verdadeira ou falsa, julgar se é o sim então, se é o sim somente sim. E os alunos esquecem desse tipo de questão. Tá? Mas se cair na sua prova, você vai lembrar de mim e chamar para o seu churrasco, né? Olha só. Eu vou colocar esses 5 sabores aqui. Vou fazer uma pequena tabelinha organizando. Preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Foi dito que a primeira bala não era café nem chocolate. Então essa primeira aqui, ó, ela não é café e também não é chocolate. Beleza. A segunda é mel. Então vou botar aqui escrito mel. A bala de frutas foi a última. Então a quinta bala foi a de frutas. E a de café foi retirada antes da de chocolate. Amigos, veja como eles facilitaram nessa questão, mas como também o método escolhido facilita o teu raciocínio. A primeira bala não é café, não é chocolate. A de mel é a segunda, então não é a primeira. A de frutas é a quinta, também não é a primeira. Sobrou apenas um sabor, que foi a bala de leite, que tem que ser a primeira. Bom, se a de café foi retirada antes da de chocolate e só sobram as posições 3 e 4, é porque café foi a terceira, chocolate foi a quarta. E aí você pode fazer uma questão em segundos na prova. A quarta bala retirada foi chocolate, letra A de aprovados. Tá aí, uma questão feita com objetividade. Questão de número 9. Bom, essa questão eu gostaria de chamar a atenção para um raciocínio especial para resolvê-la. É uma questão para verificar se uma frase é uma tautologia. O que é uma proposição tautológica? O que é uma tautologia? É aquela proposição composta que é sempre uma verdade. É uma frase que alguém disse que você diz assim, oxe, que besteira esse camarada disse. Mas aquela besteira é uma frase que é sempre verdadeira. Digamos que eu diga assim para você, olha, eu vou ser candidato à presidência do Brasil. Eu vou ser candidato à presidência do Brasil, professor Nelson Carnaval. Acho que no meio de tantas faltas de opção, você vai votar em mim mesmo, veja. Eu vou ser candidato à presidência do Brasil. Você quer apostar comigo que eu vou ser eleito ou não vou ser eleito? Veja se você quer apostar. Claro que você não vai apostar, porque o que eu disse vai acontecer independente de qualquer coisa. A frase será sempre verdadeira. Como é que o camarada diz que vai ser eleito ou não vai ser eleito? É lógico que isso é sempre verdade. Então uma frase assim é uma tautologia. Agora, alguém vai e diz uma besteira muito grande, uma coisa errada no caso. Olha, vou ao cinema e não vou ao cinema. Ora, peraí, isso não pode acontecer. Ir e não ir ao mesmo tempo, isso é falso. Isso é sempre falso. Aí você estará diante de uma contradição lógica. E se eu disser assim para você, olha, eu vou ao cinema e vou estudar também. Isso é uma frase que pode ser verdadeira, pode ser falsa, independente de qualquer coisa. Então, tanto faz as duas coisas acontecerem e ser verdade, como só acontecer uma situação. Então, uma coisa desse tipo é uma contingência. Uma contingência é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa, independente do que acontecer. Então, no caso de uma questão como a número 9, nós não vamos montar uma tabela verdade para descobrir se é tautologia. Basta fazer o seguinte, amigos, ir pelo princípio da contradição. Que princípio é esse, professor? Uma frase, ela só será tautologia se for sempre verdadeira. Então, tente fazer a frase ser falsa. Tente deixar a proposição falsa. É muito simples, se você conseguir, não é tautologia. Vamos ver comigo. Letra A. P, então, P e Q. Será que essa frase tem condições de ser falsa? Basta que você consiga colocar VF. Então, bote V na primeira
e bote F na segunda. Mas será que essa segunda vai ser falsa mesmo? O P não é verdadeiro? Ok, o P é verdadeiro. Mas e se o Q for falso? Então, no I vai dar falso. Verdadeiro com falso no si, então, é igual a falso. Então, uma proposição que tem chance de ser falsa não é tautologia. A letra A está errada. Letra B. P, então, P ou Q. Uma frase com si, então, só será falsa de V para F. Então, vamos botar a primeira verdadeira. E a segunda, falsa. Mas, olha, se o P é verdadeiro, o P que está na segunda proposição aqui também é verdadeiro. E no conectivo ou, não importa o valor de Q neste caso, a frase não será falsa não, será verdadeira. Então, a letra B será sempre verdadeira. Portanto, a letra B é uma proposição tautológica, é uma tautologia. Nem pense em colocar o P falso, porque numa frase com si, então, quando a primeira é falsa, o resultado já é independente do segundo verdadeiro. Perfeito? Imagine a seguinte situação, vejam bem. Está lá na prova do TJPE. Julgue a proposição abaixo. Se 1 mais 1 é igual a 7, então o logaritmo da raiz cúbica de 128 na base 1/9 é igual a menos 1/3 elevado a menos 2. Aí o camarada olha uma coisa dessa quando abre a prova do TJ e imagina um tigre pulando para comê-lo, né? Porque o cara olha assim, por logaritmo. Professor, eu fiz supletivo, eu nunca vi nem isso na minha vida. Professor, o professor pulou esse assunto. O professor não cai nem no vestibular. Professor, que absurdo é esse? Olha, primeiro mantenha calma, porque no seu edital tem escrito logaritmo. Não tem, né? Então, significa que você não precisa do logaritmo. Dê uma olhada. 1 mais 1 é 7. Está no seu sangue. É claro que não é. Falso. Quando a primeira do sim, então, é falsa, não há necessidade de olhar a segunda. O resultado final será sempre verdadeiro, independente desse danado, desse logaritmo que eu inventei agora, que eu nem sei se o valor é verdadeiro ou falso. Mas se a primeira no sim, então, é falsa, o resultado final da proposição é verdadeira. Embora eu quero deixar aqui uma nota de repúdio, porque eu acho um absurdo um funcionário do TJPE não saber logaritmo, não saber geometria espacial. Eu acho isso assim um absurdo completo. Mas vamos em frente. Eu vou ensinar mesmo assim para vocês. Questão 10. A última questão desse grupo. Uma questão de argumentação lógica, mas é uma questão diferente. Não é uma questão que envolve conectivo lógico, não é uma questão que envolve proposição verdadeira ou falsa. É uma questão que envolve uma coisa chamada verdades e mentiras. Há a possibilidade de cair na tua prova. Vem comigo, vem conhecer o método da contradição. Percebam. Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio. 5 pessoas. Eles foram interrogados em um tribunal para averiguação de um crime certamente cometido por apenas um dos 5. Então vamos dar um agora de perito, de delegado, de detetive e determinar quem foi o culpado dessa situação. Veja. Nos interrogatórios, cada um fez uma afirmação. O crime foi cometido por apenas um deles. Miguel disse, o culpado é Jaime. Érico disse, o culpado não é Ricardo. Ricardo disse, o culpado é Caio. Jaime disse, o culpado não sou eu. E Caio disse, o culpado é Miguel. Bom, qual é o raciocínio que a gente utiliza para resolver isso aí? Basta olhar o método da contradição. Como assim o método da contradição? Me arrume aí
duas frases contraditórias. Entendam. Quando Miguel diz, o culpado é Jaime, aí Jaime olha para ele e diz assim, não, eu não sou o culpado. Vocês concordam que essas duas frases aqui são contraditórias? Eu chego para você e digo, o culpado é Jaime. Aí você olha para Jaime e já me diz, não, eu não sou culpado não. Há uma contradição nessas duas frases. Há uma contradição. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que se Miguel estiver falando a verdade, é porque o culpado realmente é Jaime. Logo, Jaime vai estar mentindo. Ok? Dizendo que não é culpado. Ou então, existe um outro viés para essa situação. Se Miguel estiver mentindo, é porque o culpado não será Jaime. Então, Jaime estaria falando a verdade. Bom, é isso que eu quero que vocês observem. Porque a frase de Miguel e a frase de Jaime são frases contraditórias. Há uma contradição nelas. Perfeito? Então acompanhe comigo o raciocínio. Apenas um disse a verdade. Gente, se apenas um disse a verdade, e essa pessoa é Miguel ou é Jaime, então Érico mentiu, Ricardo mentiu e Caio mentiu. Qual foi a mentira de Caio? Dizer que o culpado é Miguel. Então não é Miguel. Beleza? Qual foi a mentira de Ricardo? Dizer que o culpado é Caio. Então não é Caio. Qual foi a mentira de Érico? Dizer que o culpado não é Ricardo. Como é mentira, Ricardo é o culpado. E acaba a questão. Percebam que vocês poderão ter esse raciocínio em segundos. Se a contradição está entre Miguel e Jaime, é porque um deles falou a verdade. E só há um dizendo a verdade. Se só há um dizendo a verdade, os outros três são mentirosos. Érico disse, não é Ricardo. Isso é mentira. Conclusão, foi Ricardo. Então, o culpado da história, letra C, Ricardo. E aí a gente fecha mais um ciclo de questões de proposições. E aí passamos por PA, PG, conjunto e proposições. Nós varremos todo o teu edital com mais ou menos 30 questões resolvidas. Eu vou depois fazer mais um grupo de questões de equivalência e negação e aí eu posso parar com a consciência tranquila porque tudo que a gente viu vai estar na sua prova. Ok? Um forte abraço.